Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui no canal, assinaram. Se vocês ainda não assinaram, põe um like, um comentário. E hoje a gente vai falar de coisas diferentes. A gente vai falar de escrita. Eu trouxe para vocês uma pessoa que se chama Ivan Nicida. Ele é escritor, mentor e professor de escrita criativa. Ele tem uma oficina de escrita criativa que se chama Tori. E o Instagram dele é @tori.escrita. Gente, eu falei a vida inteira e estou sempre incentivando a leitura. E escrita, ó, elas caminham meio juntos. E vocês que têm vontade de escrever e que escrevem seus diários, que escrevem as suas memórias, biografias, coisas que acontecem com você, não deixa na gaveta, compartilha com alguém. Nas oficinas, a gente pode compartilhar, tá? E pode abrir os caminhos da escrita para você. Então, hoje o Ivan veio aqui, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele agora, vai se apresentar e vai falar sobre a transformação dele, porque eu sei que ele não começou a sua trajetória na escrita, como eu também, e transformação aqui é um assunto recorrente, né? Eu me transformei tantas vezes, e transformação é muito bom falar, porque você pode se reinventar, você pode se fazer o que você quiser. E aí a gente vai dar esse exemplo para você. Ivan, conta aí um pouquinho. Olá a todos, a todas. Obrigado, Deise, pelo convite. Olá, todo mundo. Eu sou Ivan Vichermicida, sou escritor, fundador da Tori, né, uma escola de escrita criativa, e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre escrita. Hoje eu trabalho com escrita criativa, mas nem sempre foi assim, né? Com 17 anos eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu queria fazer, mas aí eu fui tomando escolhas na minha vida e finalmente me formei em Relações Internacionais, né? Aqui em São Paulo, pela PUC. Depois eu trabalhei com meio ambiente, né? Políticas ambientais, com restauração de Cerrado e Amazônia. E aí, em 2019, eu tomei uma decisão de mudar minha vida, né? De me dedicar à arte que habitava em mim. Então, eu senti que eu precisava me dedicar mais à criatividade, me dedicar mais à poesia, e faltava ainda uma fagulha de criatividade na minha vida. E é por isso que eu comecei um processo de autoconhecimento, que acabou me levando à fundação da Tori em 2020, oficialmente, depois de uma grande reconexão que eu tive com a minha ancestralidade japonesa, né? Então, que está inclusive nesse livro aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje. Hoje vamos falar bastante dele. E então é isso. Estou aqui hoje para falar sobre a escrita e o papel que ela tem nas nossas vidas para nos transformar e transformar a nossa realidade. Como que foi essa transformação? Foi numa viagem? Exatamente. Foi um processo com várias etapas, mas a grande transformação para mim foi durante duas idas ao Japão, né? A primeira ida ao Japão foi em 2019, em abril de 2019. Hum. Eu fui de mochilão para visitar a terra dos meus antepassados, né? Então viajei até o sul do Japão, onde eu encontrei o vilarejo de onde vieram meus bisavós. Mas você estava num ano sabático. Você já Exato. tinha pensado que você queria outro caminho para você. Perfeito. Eu fui em abril, mas em fevereiro eu saí do meu trabalho numa fundação holandesa, né? E me joguei no vazio, né? Porque a gente precisa do vazio às vezes para se Ah, claro, reinventar, claro. né? Tem que, para começar um ciclo, tem que fechar um, né? Exato. É isso. E aí, numa segunda viagem ao Japão, no começo de 2020, eu participei de um intercâmbio chamado SWAI, né? Que basicamente você viaja a bordo de um navio, num programa de liderança multicultural, né? Você conhece pessoas de vários países, e esse é o ambiente perfeito para você se transformar. Ou, na verdade, como eu gosto de dizer, se transformar em você mesmo, ou em outra versão de você mesmo. Hum. E foi isso que aconteceu. Eu tirei a escrita de um lugar, de um espaço individual do Ivan, e eu levei para um espaço coletivo, né? E eu convidei as pessoas para escreverem, elas toparam, e aí foi mágico, né? Aquelas bruxarias que a gente fala, né? As conexões, as sincronicidades, e muito encanto, assim, as pessoas empoderadas. Eu acho que essa é uma palavra muito chave da escrita. E baseado nessa experiência, eu continuei aqui online, né? Hoje a gente faz online e presencial, mas foi assim que nasceu a Tori, Você sempre escreveu? desde os 15 anos.
É. É. Mas nunca tinha publicado. Não, eu fiz uma publicação independente em 2018, né, com esses textos que eu escrevi na adolescência e no começo da idade adulta, e eu falei, eu preciso parir esse livro, eu preciso dar luz a esse livro, né? O nome dele é Gema, e foi uma publicação totalmente independente, Hum. e convidei, assim, amigos, familiares, e foi mágico, assim, foi mais simbólico do que, digamos, comercial. Ah, mas que legal, acho que você nunca tinha falado desse livro, Não? né? Vou Então... querer ler. E aí, como é que surgiu o seu livro, que é do outro lado do mundo? Uhum. Vamos Bom, falar um pouco dele. perfeito. Vamos Esse deixar ele livro... aqui. Esse livro, ele nasceu da viagem que eu fiz ao Japão, fiquei 32 dias. Opa. E ao longo dessa viagem eu fui escrevendo minhas experiências num caderno, num diário de viagem. Quando eu voltei do Japão, eu falei, essa viagem transformou minha vida. Mas eu ainda não tinha consciência plena do que ia acontecer na minha vida, né? E aí eu Hum. comecei a transcrever esse diário de viagem no computador. E à medida que eu transcrevia de forma fiel, né, o que eu tinha vivido, eu comecei a comentar, né? Então acabou virando um diálogo entre o Ivan da viagem e o Ivan depois da viagem, né? Ah, E aí o livro foi surgindo e eu comecei a entrar em contato com pessoas da comunidade nipo-brasileira aqui de São Paulo, né? E eu falei, eu fui pro Japão, viver essa experiência. Aí eu comecei a participar de podcasts, de lives, e eu vi que essa história tinha que ser contada, né? E aí em 2021, o meu editor, atual editor, o André Kondo, né? Ele me falou sobre o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, e falou, por que você não tenta, né? Por que você não manda seu projeto para o PROAC? E eu tentei, né? Nunca tinha feito nenhum edital do tipo e passei, né? ai, que legal. Então foi espetacular. E aí eu consegui publicar 1.000 exemplares do livro e estamos aí hoje na promoção, né, dessa história. Ah, que legal. Eu comecei a ler o livro, você encontrou um amigo, todos os capítulos têm as cidades que você passou e como foi. Conta um pouquinho como é que é o livro para as pessoas que se interessarem em lê-lo. Perfeito. O livro é organizado por datas, né? Então, cada capítulo é um dia da viagem e eu vou colocando o lugar onde eu estava, né? E o capítulo sempre começa com um texto em itálico, que é o texto do diário original. Ah, que bacana. Então, esse é o Ivan daquele momento escrevendo no Japão. E tudo que vem depois em não itálico, enfim, no fonte Com a normal, letra normal, é. normal, é o que eu escrevi depois, refletindo, conectando as experiências do meu passado com o resto da minha família, com a família do Brasil, com a família da minha mãe, né? Então, tem várias... eu fui costurando a história do Japão, a história da minha Que vida. legal. Ai, que bacana. Escreveu o livro, fechou aquele ciclo, como que foi? Exatamente, Daisy, você tocou no ponto-chave. No dia que eu lancei o livro, em setembro do ano passado, eu senti que eu tinha fechado uma história, né? E que eu tinha fechado, na verdade, um período da minha vida, que é justamente esse período de transformação, que começou em 2018 de maneira mais contundente, né? E acabou em 2022, né? Aí eu abri um novo ciclo a partir disso. A gente falou para as pessoas que querem escrever, conta um pouquinho da Tori. Como é que ela funciona? Como é que a pessoa pode entrar? Como são as oficinas? Perfeito. Conta um pouquinho. Bom, a ideia da Tori é desmistificar e tornar acessível a escrita, né? A gente quer que as pessoas escrevam mais, e uma escrita livre, uma escrita mais aberta, mais lúdica, sem impedimento, sem censura, né? E a gente faz isso criando as condições para tal. Então, a gente organiza oficinas de escrita criativa e grupos de escrita criativa para que as pessoas venham, né, para escrever. Sabendo que elas não precisam de nenhum pré-requisito, nenhuma formação, nenhum treinamento, né? Você pode vir com o seu repertório. Só vontade de escrever. Exato. E é sobretudo a coragem de escrever, né? Coragem, é isso Essa é a mesmo. palavra-chave. E compartilhar, né? Porque a pessoa tem a coragem para escrever, mas compartilhar sempre fica mais difícil. E lá a gente compartilha de uma forma tão boa, porque eu participei Uhum. um ano, né? E estou voltando agora. E a gente tem o compartilhamento é generoso, né? Uhum. As pessoas recebem a sua escrita de uma forma tão gostosa que você tem vontade de continuar sempre a escrever. E é o que eu quero, né? Eu fiz o meu livro, costurando minha história, que estava fechando um ciclo, e agora eu estou escrevendo um livro de contos. Vamos ver quando ele sai, mas ele vai sair. Mas conta mais da oficina. Como a pessoa quer entrar, é só entrar em contato com você?
Isso, pode entrar em contato pelo Instagram, aí ela pode entrar num grupo de escrita criativa, ou a gente pode organizar uma oficina pontual para ela se inteirar, né, de como é que a gente trabalha, a nossa filosofia de escrita criativa. E deixando claro que muitas filosofias de escrita criativa buscam que as pessoas publiquem, né? Tem um trabalho para publicação. É. Mas a gente não necessariamente foca nisso, a gente foca num passo anterior. Se você, obviamente você, a gente fica muito feliz que você publicou, mas se a pessoa quiser escrever para ela e depois para compartilhar no grupo, que é o caso de muitas pessoas, também funciona muito, né? Eu acho que é isso que é importante dizer, que a escrita ela é para todo mundo, Ela né? é libertadora, né, É. porque você se coloca ali, né, então é incrível escrever. Gente, quem tem vontade de escrever tem que entrar na oficina. Mas, dá uma ideia para as pessoas do que é a oficina. Uhum. Você, reúne 4, 5 pessoas, né, Isso. e você provoca o tempo todo. Dá uma ideia. Na sua live, você até colocou um exercício. Aqui Sim. não vai dar, porque a gente não sabe, o nosso espectador só vai ver depois. Não temos nenhum agora, nós estamos gravando, né? Uhum. Mais tarde, talvez. Mas não dá para fazer um exercício, mas dá para você desenhar mais ou menos o que é uma oficina. Perfeito. Eu acho que a oficina tem alguns momentos, né, meio que sagrados, que são os ritos, né, que a gente tem na oficina, mas tem a chegada para a gente saber quem que está chegando quando a gente não se conhece, ou como é que você está chegando no grupo, né, que aconteceu na sua vida recentemente, que é mais para a gente aterrissar, né, se enraizar no momento. E aí eu sempre trago um tema, né, para as pessoas ou reforçarem algo que elas já conheciam, ou para descobrir algo novo, né? Pode ser Clarice Lispector, pode ser algum conceito da cultura japonesa, pode até ser da cultura pop, né? A gente faz com o Senhor dos Anéis às vezes, e é muito divertido. Mas sempre assim, sem exigir nada da pessoa que ela tenha um conhecimento prévio, né? Eu passo as informações para que ela possa escrever a partir daquilo, Não precisa né? ficar com medo, não precisa saber tudo da Clarice Lispector para estar na oficina. Ele vai dar todo o embasamento. Se Exa- você nunca leu, ok, vai dar para você fazer a oficina, né? Perfeito. Eu sempre gosto de dizer que é o primeiro passo, é o ponto de partida mesmo, e que você depois vai inserir o seu repertório, a sua vivência, né? Porque aí eu peço para as pessoas trazerem elementos da vida delas para enriquecer a oficina, né? Então, dar um exemplo concreto. Quando eu convido as pessoas para irem para salinhas, né, no espaço virtual e trocarem uma história, por exemplo, uma história de liberdade, né? A Daisy vai ter uma interpretação do que é liberdade, o Ivan vai ter uma interpretação do que é liberdade, e quando a gente troca, a gente se sente ouvido e ouve ao mesmo tempo, É né? verdade, é Né? verdade. E depois a ideia é que a gente escreva um sobre o outro. Isso é um exercício mágico de generosidade, de afeto e também de criatividade, porque acho que quando você escreve sobre outra pessoa, você escreve mais fluidamente que sobre você, né? Ah, é verdade, é Tem uma, verdade. uma, uma uma magia nisso. A pessoa também se coloca lá na salinha, essas salinhas assim, a gente está no Zoom e ele pega 2 e separa, pega outros 2 e separa, e cada um vai conversar sobre alguma coisa, e depois a gente junta e vai fazer o texto. Aí a gente vai fazer o texto não vai estar só com o assunto que a gente conversou aqui na salinha, vai estar com o tema que ele abordou no início. E além disso, ainda tem mais provocação. Gente, pode contar aí como é que é o sininho e as palavrinhas. É importante dizer que os exercícios têm um tempo limitado, obviamente, geralmente 9 minutos, né? E esse é um tempo que parece que é pouco, mas é impressionante o quanto as pessoas conseguem criar, né, nesse espaço, mesmo que o texto não acabe. São assim, a Daisy sabe bem, mas como é maravilhoso, né? A criação e depois a troca, e depois falar, nossa, Daisy, você reinterpretou minha história, você me deu insights que eu nunca tinha tido sobre a minha história de vida. E aí você acaba criando. É muito além do texto em si, né? É o que o texto gera, é o processo por trás do texto que É. traz a beleza, né? E uma coisa que se fala sempre, que o processo é que é importante, não é o resultado, né? Exato. O resultado ali na hora é um texto, porque você teve um tema, você teve uma conversa, você teve o sininho que te dá 9 minutos para É cada isso. texto, e ainda tem umas palavrinhas no meio que é para te provocar, uma coisa nada a ver. Vem um tatu no meio, vem Girafa, que é uma clássica. girafa, qualquer coisa, e você tem que colocar aquilo no texto. Então, sabe, vai te provocar o tempo todo, vai fazer. Você precisa daquelas palavras e você tem que colocar. É muito legal participar dessa oficina. Tá? Eu parei um pouquinho porque eu tinha que editar o meu livro, porque eu estava
transformando também um pouco mais o meu Instagram, depois do meu fechamento da confecção, e eu precisava de um tempo. Mas agora estou louca para voltar, e eu vou fazer uma um grupo aí. Nós vamos formar um grupo, e quem quiser vir comigo pode vir, viu? Porque a gente tem que formar 4 pessoas, né? Pelo menos. Pelo menos sim. É. Então, ou então entrar em algum que tem alguma vaga, né? Mas Uhum. isso sempre acontece. Mas acho que seria muito enriquecedor formar com a sua comunidade, né, de seguidoras e seguidores, para fortalecer os laços, né? Eu sempre falo que escrever junto fortalece as conexões entre as É pessoas, né? verdade. Então tem esse Tem aspecto. gente que prefere os grupos. Você estava conversando de uma aluna, né, que prefere ficar mudando, né? Que ela gosta de escrever para quem ela não conhece muito. Ela Eu, gosta da experiência de descobrir um novo universo através da escrita. eu prefiro uma coisa mais íntima, Uhum, né? A gente vai ficando mais íntimo das pessoas, já vai esperando, e você vai sentindo aquele crescimento de todo mundo, e uhum, você também se sente mais acolhido, né? Porque já tem aquela. Olha, a gente forma amigos na uhum, oficina escrita. E eu comecei durante a pandemia, né? uhum, Não existia nada de encontro físico, né? uhum. Só online. E mesmo assim, gente, é quente, é muito legal, é muito aquecimento no coração, né? É o tempo todo um compartilhar, um afeto que vai crescendo, é uma delícia a oficina, vocês vão adorar. Me fala uma coisa, quem pode fazer a Tori? Quem pode participar? Quem tiver curiosidade e coragem para escrever. Eu acho que eu poderia resumir a isso, assim. Mas eu acho que as pessoas que vêm são, sobretudo, pessoas que ou têm um interesse pela escrita, já praticam, querem resgatar, ou são pessoas que estão num processo de autoconhecimento, né? Que estão... E, assim, existem várias formas de você se autoconhecer. Pode ser pela arte, pelo esporte, por atividades associativas, mas a teoria é esse espaço para você incorporar a escrita na sua vida como uma ferramenta de várias utilidades, como se fosse um canivete suíço, né? Essa é uma das metáforas que eu uso. Então, ela pode servir para você escrever um livro, para você avançar na sua visita de história de vida, ou simplesmente para fazer amigos, para criar conexões muito duradouras, assim, muito genuínas, né? Eu acho que a internet, às vezes, deixa a gente num mar de informações que você fica meio perdido, e as relações são muito fugazes, muito líquidas, né? E eu acho que o espaço da oficina, mesmo sendo online, ele permite que a gente se enraize, né? Que a gente se conecte a nós mesmos e entre nós, né? Então, acho que é exatamente essa sensação de um preenchimento, um calor no coração ao final da Exato. oficina. Hoje é a primeira vez que eu vejo o Ivan cara a cara, só sempre no Zoom, mas a amizade já existia, né, Ivan? Sim. A gente já tinha essa conexão, mesmo não tendo nunca se abraçado, nunca se cumprimentado como a gente fez hoje, né? Eu tenho um clube de leitura. E esse clube de leitura, todo mundo sabe que me segue, ele funciona da seguinte forma: a gente tem um WhatsApp, a gente tem o Zoom e tem o encontro físico uma vez por mês, né? O clube de leitura e a leitura são imprescindíveis para a memória, para a atenção, para envelhecer melhor. Ler é um exercício de memória incrível. E escrever funciona da mesma forma, né? Você que também é 50 a mais, 60 a mais, é um exercício quinzenal que você entra numa oficina e consegue colocar coisas no papel. Você precisa da memória, você precisa dos significados, precisa dos sinônimos, dos antônimos. Você faz aquele exercício que vai ser muito importante, porque exercitar o cérebro é o que a gente precisa, né? Envelhecer melhor é o que todo mundo quer. Então, é muito importante, gente, ler e escrever estão ali juntinhos. Você queria falar mais alguma coisa? Nós vamos terminando, mas pode deixar um alô aí. O Instagram da Tori é Tori com 2 Is,
@tori, com 2 is, ponto escrita. Você entra em contato com o Ivan e fala, olha, eu quero entrar numa oficina aí, porque eu quero escrever, quero exercitar minha memória, quero ficar legal. Aí você entra com ele e ele vai te colocar em alguma, ou a gente vai formar um novo, né? Uhum. Eu espero que muitas oficinas nasçam daqui hoje. Quando a gente publicar, que vocês todos queiram. Você quer falar mais alguma coisa? Como quer deixar celular, essas coisas? Não precisa. Não, o Instagram tá ótimo. O Instagram a É, gente se comunica super bem, né? sim. Mas queria agradecer pelo espaço e dizer que é uma honra e um grande orgulho, né, ter te conhecido online e agora estar participando do seu podcast para mim e para Tori. E ver como assim, ver uma história de como a escrita realmente muda a vida de uma pessoa, impacta a vida, né? Então a gente está aqui do lado do seu livro e, enfim, você agora como uma promotora, encorajadora, empoderadora de outras jornadas, né, Deise? Então, obrigado pela. Isso também é importante eu falar. Gente, quando eu comecei na Tori, eu não tinha mudado meu ciclo. Uhum. Tudo aconteceu depois, tá? Porque aí eu vi que os 35 anos de moda estavam já resolvidos, era um final feliz que tinha que acontecer, era um ciclo que tinha que se fechar e outro que começar, porque sempre a leitura e a escrita estiveram na minha vida e eu não tinha tempo. E aí eu achei que agora era a hora da leitura e a escrita. E pode ser para você também. Se você chegou até o final, deixa seu like, assina o canal e deixa seu comentário. E vai no Instagram do Ivan, @tori com 2 is, ponto escrita. E me segue no meu Instagram, @deisgouveia oficial. Gente, obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.